O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras do Santo Evangelho cancelam os nossos pecados. Amém. Nesse 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus está nos apresentando os planos de Deus. Em primeiro lugar, pela boca do profeta Jeremias, o Senhor Deus reprova as atitudes, os comportamentos, as ações dos pastores maus, dos pastores infiéis, aqueles que pretendem conduzir o povo de Deus, mas que acabam dispersando esse povo. E no Evangelho de hoje, Jesus Cristo acolhe os seus discípulos que voltaram da missão e ele quis proporcionar um descanso a seus apóstolos. Mas, como nós percebemos, Jesus, vendo a multidão que parecia a ovelha sem pastor, ele se compadeceu e pôs-se a ensinar a essa multidão. E concluiremos nossa meditação com esta recomendação de Jesus Cristo. Ele que é a paz, ele que é a unidade, quer restabelecer esta paz dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, para que nós também sejamos semeadores da paz. Então, falando dos pastores, o Senhor Deus chama a atenção dos pastores infiéis que não tomam conta das ovelhas. Os pastores por quem o rebanho não importa e que se preocupam com as suas próprias vidas e abandonam o rebanho do Senhor Deus. Os pastores irresponsáveis, os pastores que não cumpram as suas missões. Jesus chama a atenção e mostra que ele é o exemplo do bom pastor, o pastor que deve se compadecer com as suas ovelhas. E como nós percebemos pela boca do profeta Jeremias, o próprio Deus vai prometer ao seu povo os pastores verdadeiros, os pastores que vão cuidar bem do seu rebanho, os pastores mais comprometidos.
É por isso que ele anuncia que da casa de Davi vai nascer um descendente que será o pastor segundo a vontade de Deus. Ele será também sábio. Meus irmãos, minhas irmãs, nós cristãs, que nos alimentamos da palavra de Deus, que recebemos a missão dentro da igreja, cada um de nós é também pastor. Cada um de nós recebeu de Deus uma missão. Perguntamos-nos como nós estamos realizando essa missão de pastor na nossa vida, onde nós moramos e também no nosso dia a dia. A missão de pastor começa dentro das nossas famílias. Cada um é pastor dentro da própria família. Os pais devem cuidar, devem tomar conta das suas famílias como primeira responsabilidade que Deus os confiou. E como você, pai, você, mãe, está cumprindo esta missão de Deus? E você, jovem, como está vivendo esta vocação, esta missão, esse chamado que Deus te deu? A missão de ser pastor. Vai me dizer, mas padre, eu ainda não tenho família, portanto não tenho responsabilidade alguma. Negativo. Tem responsabilidade sim, sobre a tua própria vida, como está conduzindo a tua vida como jovem. Tu és responsável desta vida, está tomando conta da vida que Deus colocou à tua disposição. É esta a missão do pastor. Deus nos confiou muitos compromissos. Como nós estamos lidando com tudo isso? A nossa casa, o teu quarto, como cuida desse espaço, desse ambiente? Talvez vai esperar que seja a mamãe ou o papai que vai fazer a ordem no seu quarto. Por amor de Deus, seja responsável como Deus quer. Seja um bom pastor para tomar conta de ti e para tomar conta do espaço onde tu moras. E Jesus é este pastor anunciado pelo profeta Jeremias. A profecia de Jeremias se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Profeta Jeremias, no versículo 5 da primeira leitura que nós proclamamos, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. O verdadeiro pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Ele é o modelo que todos nós devemos seguir, que todos nós devemos imitar. Jesus, no Evangelho de São Marcos, domingo passado, ele chamou os 12, ele os enviou 2 a 2 para anunciar o reino de Deus. Ele os recomendou de não levar nada, a não ser o cajado e sandálias nos pés. Ele disse de não levar 2 túnicas, de não levar dinheiro, de não levar pães, de não levar nada que seja uma sobrecarga. E ele recomendou que eles anunciassem a paz nos seus caminhos, o reino de Deus. Esses 12 enviados por Jesus domingo passado estão voltando hoje muito felizes por ter realizado a missão. Ele quer relatar a Jesus todo o trabalho missionário
que realizaram. E Jesus percebeu que eles estavam cansados. Jesus os convidou num lugar à parte, num lugar deserto, para que descansem e se alimentem para refazer as suas forças. A atenção de Jesus é muito importante. Ele percebe as nossas necessidades. Ele percebe que os discípulos necessitavam de um descanso, de um repouso. Meu irmão, minha irmã, você jovem, você pai ou mãe que está participando desta missa, que está acompanhando até pelo Facebook e pelo rádio, pergunte a si mesmo: onde tu procuras o descanso durante aquele tempo que você passa o trabalho? E quando você se sente cansado, junto de quem você vai buscar esse repouso? O Evangelho nos mostra que os discípulos se recolheram junto de Jesus e Jesus os proporcionou um descanso. Vamos num lugar deserto, vamos num lugar à parte para repousar. E você, onde vai buscar esse descanso? Muitas pessoas hoje querem se descansar longe de Jesus, nas praias, nas praças, passeando nos shoppings. É esse o descanso que Jesus quer? Absolutamente não. Jesus quer que, depois do nosso tempo do trabalho, que nos recolhemos na sua presença, para que Ele nos proporcione o verdadeiro descanso e que Ele nos alimente com a palavra da vida e com a Eucaristia. Assim, Ele vai refazer as nossas energias espirituais e as nossas energias físicas. E agora quero chamar nossa atenção, a atenção de cada um de nós. Se os meus pensamentos, se os teus pensamentos estavam te conduzindo lá nos lugares onde o mundo te oferece distrações, achando que está se descansando, Jesus está te convidando, Jesus está nos convidando nesta noite para que Ele seja o centro de qualquer descanso que nós podemos desejar. E se nós nos aproximarmos dEle, com certeza Ele vai tomar conta de nós. Vejamos bem, quando Jesus estava se dirigindo nesse lugar de descanso com seus discípulos, ao desembarcar, Ele viu uma grande multidão. Ele viu uma grande multidão. Disse São Marcos, eles pareciam a ovelhas sem pastor. Quais são os sentimentos de Jesus nesse momento? Ele sentiu compaixão. Jesus se compadeceu daquela multidão sem pastor. Jesus, compadecendo-se, Ele não ficou indiferente. Ele pôs-se a ensinar. Ele começou a servir, se colocou à disposição daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres abandonados. Quero perguntar a você que está participando, a nós que estamos neste momento escutando esta palavra de Jesus, quais são os sentimentos que habitam o nosso coração quando nós enxergamos as necessidades dos nossos irmãos e irmãs? Como nós nos sentimos interiormente quando percebemos as misérias dos nossos irmãos e irmãs?
Jesus, ele sentiu compaixão. E tu e eu, o que nos sentimos quando percebemos o sofrimento, as dificuldades dos nossos irmãos e irmãs? O coração do cristão deve revestir-se dos mesmos sentimentos que habitam o coração de Jesus. Quais sentimentos? Sentimentos de compaixão, sentimentos de misericórdia, sentimentos de amor, levar-se a esquecer do seu próprio cansaço e enxergar aquilo que o irmão, aquilo que a irmã necessita e colocar-se ao serviço dessa pessoa. Eu quero nos dizer, irmãos e irmãs, que a indiferença não é cristã. A indiferença não é de Deus, porque por causa da indiferença nós acabamos esquecendo os nossos irmãos e irmãs, nós nos colocamos como padrão, nós nos colocamos como referência e acabamos matando esta presença do irmão, da irmã que está ao nosso lado. O cristão não pode ser indiferente. A nossa sociedade hoje precisa de testemunhas que tenham os mesmos sentimentos que o sentimento de Jesus Cristo. Assim, nós seremos capazes de combater os antivalores dentro da nossa sociedade. Um desses antivalores é a injustiça. O rei que Deus vai nos enviar, que vai nascer da família de Davi, é um rei que vai restabelecer a justiça. Jesus Cristo. É Ele que é o príncipe da paz. Esta é a conclusão da nossa meditação, irmãos e irmãs. Jesus Cristo quer que nós possamos viver em paz. Esta paz deve começar aqui, dentro do nosso coração. Esta paz deve caracterizar toda a nossa vida. Esta paz deve acompanhar todos os nossos trabalhos, atividades. Deve nos acompanhar em todos os lugares. E quando nós vivermos a paz interior, nós seremos também capazes de transmitir esta paz aos nossos irmãos e irmãs. Jesus vem quebrar as barreiras que nos afastavam, que nos separavam uns dos outros. Quebremos também as barreiras da indiferença que destrói a paz. Cultivamos a paz na nossa família, cultivamos a paz no nosso ambiente do trabalho, cultivamos a paz onde nós vivamos, no colégio, com os colegas, com os amigos, quando estamos vivendo no lazer, em qualquer lugar, devemos ser protagonistas da paz. Uma das bem-aventuranças que proclamou Jesus diz: bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Sejamos, portanto, irmãos, protagonistas, semeadores da paz, para que nós sejamos realmente chamados filhos e filhas de Deus. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.